Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para comentar uma paraxá e agradecemos demais a sua audiência. Eu, Adriana Lanhado de Alencar, estou aqui com meu irmão e amigo Alex Trabojnia. Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem, Shabbat Shalom para todo mundo, Shabbat Shalom para você, Adriana, para a nossa audiência. A gente fica tão feliz, na verdade, com a participação deles e a gente gosta de compartilhar o que Deus tem falado no nosso coração e que isso possa trazer muita coisa boa para eles também, como traz para nós, né? Amém. E desculpa, seu nome é Strabônia. Errei, agora corrigindo. Strabone, tá bom. Você continua treinando, tá? Aí. Sim, é um nome difícil, mas vai sair certinho. O Vamos lá. seu é mais fácil, tá? O Alencar é mais tranquilo. Vamos lá. A paraxá dessa semana é a paraxá Nassau, pessoal, e que Nassau quer dizer levanta. E ela está em Números, capítulo 4, 21, até capítulo 7, versículo 89. Depois a Haftará está em Juízes, capítulo 13, versículos 2 a 25. A Brit Hadashá é Atos 21, do 17 ao 26, e é os Salmos, Terrilim, Salmos 67. Alex, uma paraxá muito rica, né? E a gente vê muitos detalhes de serviço ao Senhor, né? Então, eles separaram ali os coatitas, os meraritas, os gersonitas, os levitas, o que era dever de cada um. E eles separaram ali para fazer o serviço homens de 30 a 50 anos. Hoje a gente vê que essa idade está um pouco mais esticada, tanto mais jovens quanto mais velhos servem ao Senhor, né, nos templos, nas congregações, né? Mas nessa época eles tinham separado, faziam o censo, se separavam de 30 a 50 anos. E eles tinham que tomar os utensílios do santuário, fazer tudo de acordo com o que o Senhor tinha passado para eles. É, todo detalhes, né? Que da mesma forma hoje, quando a gente vai no templo servir o Senhor, existe toda uma liturgia, uma ordem que tem que ser seguida, que se a gente fizer errado, vai atrapalhar todo o serviço, vai atrapalhar o próximo, o que os outros tinham que fazer, né? Então tinha os gersonitas, os filhos de Merari, os coatitas. Os coatitas, por exemplo, eles tinham também que fazer alguns, foram 2.750, eles serviam na tenda da congregação. E Moisés e Arão também contaram eles. E aí, o que que você me conta também um pouco dessa parte da Paraxá, Alex? Adriana, eu vou te falar. Você fica imaginando, eu imaginava que não ia precisar de muita gente para cuidar do templo, né? Quando eu vi o número de 8.550 levitas para cuidar de todo o trabalho no templo, eu fiquei assustado, no fundo. Mas depois você olhando, eles, na verdade, não têm a função do que você tem hoje dentro de uma congregação, né? Onde você tem gente ajudando, você tem voluntários ajudando, você tem realmente gente apoiando, mas eles tinham um trabalho a mais, que era o de montar e desmontar o templo. Isso é deve ter sido algo absolutamente desgastante para você ter 8.550 pessoas trabalhando nesse processo. Não era só auxiliar o sacerdote, mas era também preparar toda a infraestrutura, né?
porque você sabe que nesses 40 anos teve muitas movimentações. Deve ter tido, eu não contei, mas deve ter tido algo em torno de umas 30 movimentações do povo, né? E quando significava movimentação, significava eu vou desmontar o templo, vou carregar o templo e vou montar novamente. Isso é um trabalhão imenso, imenso, imenso. Uma coisa que eu achei muito interessante também é a separação das funções dos diferentes levitas, né? Os gersonitas, os coatitas e os meraritas, né? Os coatitas eram gente que tinham que levar o quê? Só as coisas sagradas. E uma coisa que era muito interessante, eles não podiam tocar nisso. Eles tinham que transportar, mas quem tinha que preparar tudo para eles eram os sacerdotes. Os sacerdotes preparavam, embalavam, e eles tinham que levar esses utensílios sagrados, essas coisas sagradas do templo, a própria arca, eles tinham que levar no ombro deles. Eles não podiam levar carregando. É, a gente não consegue imaginar isso daí, né? Mais um pouquinho adiante, eu acho que lá no números 7, os príncipes, os chefes, os líderes, eles acabaram oferecendo para eles o quê? Carros, né? Carroças para transporte, 6 carroças. E o Moisés acabou distribuindo isso de uma forma assim, quer dizer, 2 carroças ele deu para os gersonitas, 4 carroças para os meraritas, que tinham que levar as coisas mais pesadas, as paredes do templo, as pilastras e tudo mais, e nenhuma carroça para os coatitas, porque os coatitas tinham a obrigação de levar as coisas sagradas nos ombros. Então, o sacerdote embalava, os coatitas levavam as coisas sagradas, os gersonitas levavam os utensílios e os meraritas levavam toda a estrutura do templo. Aí chegava no novo local, né? Se você lembra, Deus estava numa nuvem, né? Quando a nuvem pairava sobre um lugar, Deus queria dizer: é aqui que vocês vão montar o templo novamente. É um trabalhão. Eu não queria estar fazendo esse trabalho, não, viu? Você também não, né, André? Não, não, parece que era bem trabalhoso, né? Realmente tinha que É. ter ali muita força de vontade, né? Hum. Aí, continuando, eu vou falar um pouquinho do capítulo 5, tá bom? Que fala do leproso e do imundo, que eles tinham que ficar fora do arraial, né? E a lepra, ela era um sinal de pecado. Então, principalmente, o sacerdote tinha que ver que a pessoa estava com a lepra e ele ficava isolado, e aí tinha que, depois que passado esse prazo para se curar disso, vir de novo no sacerdote para ver se ele estava liberado, se não ia passar isso para outras pessoas, né? Esse problema de pele e tudo mais. E, e fora o leproso, também ficava fora o que tinha fluxo, o que tinha que tocado em algum morto, né? Então, tocar em cadáver torna a pessoa imundo, tinha que ficar um pouco isolado, tudo mais. E, é, e aí os filhos de Israel fizeram assim, né? Lançavam fora do arraial e depois que purificasse, voltava. Então, isso também era mais uma lei. E ainda nesse capítulo fala da lei da restituição, que eu achei interessante, né? O versículo 6 diz o seguinte: diz aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. E aí o que que acontece? Tem que confessar o pecado que cometer e pela culpa fará restituição, plena restituição. Lhe acrescentará sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado.
Ou seja, a quinta parte, na verdade, não é um décimo, é 2 décimos, não é o dízimo, seria 2 vezes. Então, eu achei interessante que, além de você se arrepender, você tinha que restituir de alguma forma, e aí tinha que, né, pegar o que você tinha e pagar a pessoa, né? Mas eu acho que, apesar de tudo, apesar de ter essa penalidade, acho que muitos pecavam, né? Porque a penalidade nem sempre impede que você peque, né? Ela serve talvez como uma maneira de você, de impedir que peque, mas a pessoa às vezes cai na tentação, pecava, fazia restituição, confessava e seguia, né? O que você Mas acha não disso? era só naquela época isso, né? Hoje em dia a gente também faz isso, né? Sim, A diferença é que naquela época Deus tinha dado uma regra muito clara, né? Olha assim, você pecou, você tem que restituir, você tirou algo de alguém, você tem que restituir, tem que pagar uma multa, né? Um imposto em sim, cima disso, que é o quê? 20%, né? Era o quinto. Melhor que o imposto de renda hoje, né? Que é 27,5%, né? verdade. Mas, então vamos pecar em vez de pagar imposto? É isso? Não, 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 nada disso, né? Tá certo. Mas eu acho que isso é importante. E era, na verdade, o quê? Era o sacerdote que tinha que cuidar disso, desse assunto, ele tinha que zelar por isso. Com o leproso, por exemplo, tinha uma doença dermatológica, né? Era o sacerdote que Deus tinha instruído para investigar se essa pessoa ainda era um risco ou não era um risco. E aí, se era um risco, tinha que ser isolado fora do arraial, aquela linguagem lá fora do arraial, por quê? Tem que ficar isolado, tem que ficar fora, não pode ficar junto com as outras pessoas. E o pecador também, Deus não queria conversa com o pecador, ele tinha que ter a intervenção do sacerdote para resolver esse assunto e alguém tinha que pagar o preço, que ele chama lá, mas aquele homem não tiver resgatador, ou seja, se a pessoa não era capaz de restituir, era alguém outro tinha que restituir o dano causado. Hoje em dia não se dá muita importância para isso, infelizmente, né? Tá certo? Tem gente que mudaram as leis dizendo até que se você roubar pouco não é muito problema, né? Mas é problema, porque você está ofendendo alguma coisa que Deus instituiu. Acho que esse é um problema muito sério que a gente às vezes não se toca. A gente está convivendo com isso e começa a achar que é normal, mas não é normal. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. O, uma coisa que eu vejo aqui, já no número 6, se você me permite, ah, Adriana, tem um negócio que chama-se a, a maneira que você abençoa o teu povo. Se você vai à sinagoga, você sabe que ao fim do serviço da sinagoga, o rabino vai fazer a bênção, ele vai dar a bênção para vocês. Eu não sei a bênção em hebraico, infelizmente, mas aqui na Torá, em número 6, Bamidbar 6, no versículo 22, ele fala assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, que era o sacerdote maior, né? E a seus filhos, dizendo assim: Abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então,
essa bênção é uma bênção que é usada até hoje, e eu acho que a gente tem que usar isso, né? A gente sabe no Novo Testamento que quando Yeshua veio, e quando nós aceitamos o sacrifício que ele fez por nós, a gente se tornou sacerdote também. Nós somos sacerdotes da nossa casa. E nós temos que abençoar a nossa casa, nós temos que abençoar os nossos familiares, temos que abençoar nossos filhos, netos, amigos, temos que proferir bênção. Eu acho que essa é uma coisa importante. Então, né, se você não sabe o que falar, vai lá, número 6, a partir do versículo 24, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a gente Amém. sabe que essa paz quem dá é Yeshua. Yeshua. É É só verdade. dele, não tem outra. É o Shalom que Yeshua nos dá. É Você verdade. gosta disso, Adriana? Oh, com certeza, Alex. Muito importante essa paz que ele nos dá. E um questionamento que eu acho que surge em muitas pessoas é: eu creio em Yeshua, e agora eu sou israelita, eu sou judeu, e aí? Eu não preciso mais cumprir nada que está na Torá? Acabou? Não, senhor. A Bíblia é muito clara, justamente a porção da Brit Hadashah vai deixar isso muito claro. Vou só pegar aqui para a gente ler exatamente o versículo, que diz que mesmo os filhos de Israel, que criam em Yeshua naquele tempo de Paulo, eram zelosos da lei. Então, assim, é importante. Tanto é que muitas vezes Yeshua curava, por exemplo, leprosos, né, Alex? E ele falava, vai mostrar ao sacerdote, ou seja, cumpre É, o é a ritual regra. da Uhum. sua cura, vai se mostrar lá, vai ver que está ok, justamente também para confirmar para o sacerdote que a pessoa estava curada, né? Então eu vou ler o versículo 20, do Atos 21. Diz o seguinte: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Se você continuar nesse capítulo, concluindo a leitura, a porção dessa paraxá, falou também aqui que alguns faziam o voto de Nazireu, que também na porção da Torá estava falando, né, de não comer uva, não tomar vinho, era um tipo de voto ao Senhor. E a Haftará justamente mencionou isso, porque é bem aquela parte que Manoá, que é o pai de Sansão, ele tem uma esposa que é infértil, né? E o anjo do Senhor aparece dizendo que ela vai engravidar, mas que ele que teria que já fazer esse voto. E ela, com ele na barriga, também não deveria consumir os alimentos proibidos, né? Inclusive uva, o vinho, bebida forte, mostrando então que mesmo após a vinda de Yeshua, as pessoas também estavam cumprindo isso. E, e o anjo do Senhor ali era uma manifestação do próprio Senhor ali indo falar com eles. E quando termina essa parte da Haftará, é interessante que eles falam: a gente viu o Senhor, a gente vai morrer? Aí eles comentam: não, acho que não, se ele mandou eu fazer tudo isso, Uhum. a gente vai viver, né? Porque naquela época, por exemplo, Moisés, né, o último versículo, inclusive, da Paraxá, fala que Moisés viu Deus e Deus falava com ele, né? Mas hoje, Alex, Deus fala com a gente pela palavra, né? Então, assim, busquem a palavra, né? Busquem o eterno, ele vai falar com você, né, Alex? Até comigo, até com você, até com Amém. as pessoas que estão ouvindo. Basta a gente se dispor. Deus fala às vezes através da própria palavra. Você está lendo a Sim, palavra e você fala, putz, não é? É isso que eu estou precisando ouvir agora. Quantas vezes isso não aconteceu? Fala vem através aquele de outras insight, né? pessoas, né? É, é, Fala através de outras pessoas. De repente você está ouvindo
esse nosso comentário e isso toca o teu coração, fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. É Deus falando com você, Deus fala ao nosso coração e a gente só pode ficar feliz com isso. É, Amém. só continuando lá naquele Atos 21, né, no versículo Sim. 25, ele diz assim: Todavia, quanto aos que creem dos gentios, os gentios eram aqueles que não tinham a linhagem judaica, né? Tá certo? Mas que entenderam quem é Yeshua e aceitaram a salvação que Yeshua proporcionou, né? Já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos. Idolatria é a coisa mais horrível que existe. E do sangue, Deus disse: não, não coma o sangue. E do sufocado e da prostituição. Então, essas eram as coisas essenciais. Você não pode ir em promiscuidade, você não pode fazer. É engraçado que a idolatria, muitas vezes, ela é comparada com prostituição na Bíblia, mesmo na parte do Tanakh, né? Então, esse é o cuidado que os que não são da linhagem judaica, mas que aceitaram a salvação proporcionada por Yeshua, esse é o cuidado que eles têm que ter. Então, não se pode pisar na bola, ninguém pode pisar na bola, ninguém deve pisar na bola, o que não quer dizer que não pise na bola. Tá? É verdade. Eu ainda bem, né? Mas eu peço perdão, eu falo assim, Deus, ó, de novo, tá? Me desculpa, eu realmente não era isso que eu queria fazer. Eu acho que é isso. E aí, a gente estava falando da bênção, né? Se você for lá no Salmo 67, o Salmo 67 foi escrito algo como 500 anos depois da saída, 400 a 500, né? Como não é do meu tempo, então eu não sei exatamente, mas 400 a 500 anos depois da saída do Egito. Hum, E aí ele fala assim, né, no versículo 1, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Isso é exatamente a bênção do sacerdote, né, a bênção arônica. Para que verdade. se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha só, essa bênção que a gente dá ela, na verdade, tá dando a oportunidade para que todo mundo venha a conhecer a salvação que Yeshua proporciona. É verdade. Aí ele Ou fala, seja, nossas atitudes têm que estar conforme ele, e aí a gente vai resplandecer isso, e o outro vai ver a luz de Deus, né? Através dos exatamente, atos que os outros fazem. Olha exatamente. que legal. E louvem a ti, né? Louvem a ti todos os povos. Não é só o judeu que tem que louvar, não, todo mundo tem que louvar a Deus. E, e aí tem um benefício, né? Lá no versículo 6 ele fala assim: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém. A gente tem que abençoar as pessoas e as extremidades da terra temerão. Hoje a gente não está vendo muito temor a Deus, não. A gente está vendo horrores acontecer. Mas Deus está no controle. Você não acha? Amém. Eu acho. Amém. E glória a Deus por isso, né? Então, eu quero te incentivar, YouTube espectador, a buscar o Senhor, a tentar que as suas atitudes sejam de acordo com aquilo que Deus tem para você, para que a gente possa resplandecer essa luz de Deus para as outras pessoas verem, né? Que seja Isso assim. aí. Tá bom. E vamos falar Shabbat Shalom para o pessoal? Vamos. Então, Shabbat Shabbat shalom, Shalom. pessoal. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau, tchau.